Bom, são todos bem-vindos, como sempre estão, né? O que acontece é o seguinte, nós temos no nosso setor 5 EPIs que já estão dentro do sistema Inmetro. Só lembrando, os EPIs que já estão no sistema Inmetro são capacetes de segurança, PFF, peça semifacial filtrante, luva para risco elétrico, luva de borracha para risco elétrico, luva para procedimento cirúrgico e não cirúrgico, pode ser contado duas, mas eu conto uma só, então por isso que causa 5, né? E os equipamentos de proteção contra quedas que estão já dentro do sistema Inmetro. Cada um desses 5 tem um RAC, requisitos de avaliação de conformidade, que são discutidos, que foram discutidos, que estão sendo atualizados. Mas todos eles se baseiam no RGCP, que são os requisitos gerais para a certificação de produtos. Então, os nossos RACs estão vinculados ao RGCP, porque esse RGCP vale para todos os produtos que o Inmetro certifica. Como o RGCP sofreu modificações agora em março, isso impacta também a todos os nossos EPIs que já estão dentro do sistema Inmetro e vai impactar aqueles, vocês sabem que nós estamos num processo de incluir outros EPIs no sistema Inmetro, então vai impactar todos. E por causa disso nós convidamos o Odécio Branchini, que tem uma longa história com a Animaseg. A Animaseg, acho que há uns 20 anos atrás, eu não lembro exatamente quando, fez um grupo junto com o Sebrae para implantar ISO 9000 nas empresas. Então nós formamos um grupo que tinham, se não me engano, 10 empresas, sendo que 5 eram da Animaseg e 5 eram da BIM. E o Branchini, que foi a empresa do Branchini foi a empresa contratada para dar essa consultoria em grupo, que era uma implantação de ISO 9000 em grupo. Então, por causa dessas modificações, nós convidamos o Branchini novamente, que é um dos especialistas, um dos maiores especialistas dessa área de qualidade no Brasil, para fazer essa apresentação e mostrar para nós o que muda e qual é o impacto disso nas nossas RACs. Então, eu apresento para vocês o Branchini, que vai seguir aqui. Obrigado. Bom dia, então. É um prazer muito grande estar aqui de novo, né? A história que começou há muito tempo, quando nós constituímos aqui o primeiro grupo de empresas, quando nem se falava em RAC, em certificação de produtos via Inmetro, a preocupação era do CA mesmo, né? E a Animaseg teve a percepção de que seria interessante preparar algumas empresas. Como nós não conseguimos 10 empresas, que era o número adequado para fazer um multi-cliente, como nós chamávamos, tivemos, até tinha esquecido de uma outra entidade, né, que você lembrou agora. E dessas empresas, algumas, né, lograram a certificação e hoje estão certificadas graças àquele trabalho que foi feito no passado bem distante. Mais recentemente, exatamente quando houve essa transição do CA para a certificação Inmetro, nós tivemos a oportunidade aqui também de fazer um seminário junto à Animaseg, que foi lá na Fundacentro, onde não só nós participamos, mas o Inmetro participou, explicando como funcionava, e nos coube o trabalho de fazer essa divulgação especificamente dos requisitos da norma aplicáveis ao sistema de gestão. Bom, a nossa história com isso tudo, independente do nosso trabalho junto da implementação do sistema de gestão da qualidade, gestão ambiental, saúde e segurança e responsabilidade social, a nossa história começou mais em função dessa questão da certificação de produtos, com a certificação de brinquedos, que aconteceu em 2004, 2005, em função de alguns problemas que aconteceram pelo mundo. O Inmetro resolveu exigir que a certificação de brinquedos passasse do sistema 4 para o sistema 5, que já era previsto, só que ninguém usava. O sistema 4 era simplesmente uma avaliação de laboratório.
mais ou menos parecida com o que acontecia com o SEASA antigamente, né? A maior parte do SEASA era só certificação de laboratório, uma periodicidade de validação muito grande. Depois disso, depois desse problema lá com os brinquedos, 2004, 2005, o Inmetro resolveu exigir que as empresas deviam passar para o Sistema 5. E o Sistema 5 pressupõe que, além da certificação, da verificação da qualidade e da segurança do produto, havia necessidade de ter um sistema de manutenção, um sistema de certificação, um sistema da qualidade, ou pelo menos alguns requisitos para manter uma continuidade entre duas medições laboratoriais, entre dois ensaios laboratoriais. E foi assim que a área de brinquedos foi a primeira a começar com esse processo. Outras áreas vieram, hoje existe uma quantidade enorme. Quem entra no site do Inmetro, procura lá produtos certificados, vai ver que tem uma infinidade de produtos certificados que já exigem a intervenção do sistema de gestão da qualidade ou de alguns requisitos do sistema de gestão da qualidade. Quando a história começou lá com o Inmetro, com os brinquedos, o Inmetro inseriu os requisitos da qualidade dentro do RAC de brinquedos. Mas quando começaram a aparecer outros RACs, toda vez tinha que inserir e de repente a parte voltada à gestão da qualidade ficou um pouquinho diferente de um do outro. Aí, felizmente, o bom senso prevaleceu e criaram um RACão, que eles chamam, que é a RGCP, que na realidade trata dos requisitos da ISO 9001 aplicáveis à certificação de produtos, mais especificamente aplicáveis à garantia da continuidade, da qualidade dos produtos certificados entre uma certificação e outra. Tá? Então, aqui nós não vamos tratar especificamente do capacete, especificamente da máscara, vamos tratar dos requisitos gerais de certificação de produtos e que envolvem os produtos da área de saúde e segurança, da área de segurança, e também outros produtos. Muito bem. Então, só para lembrar, bom, deixa eu colocar aqui. Gostaria de poder escrever. E a caneta funciona. Só para lembrar, e eu acredito que todos já conhecem, porque tem produtos certificados, o Inmetro tem lá um site bastante explicativo com isso, e nesse site eu tenho as 3 portarias que trazem os requisitos. A primeira apareceu em dezembro de 2012, que tratava já com um detalhe dos requisitos específicos, e aqui apareceu também uma coisa que na própria ISO não existe, mas que é importante e que o Inmetro considera muito importante, que é o item tratamento de reclamação de clientes. Então, o que nós vamos tratar basicamente são os requisitos da ISO 9001, mais o capítulo 7 desses RGCPs, que são os tratamentos da reclamação de cliente. Houve, depois dessa, logo em seguida, já em setembro de 2011, houve uma revisão, a 361, que era totalmente válida até 3 de março deste ano. Só que ela tem um prazo de carência até 6 de março deste ano, uma carência de 180 dias, deve estar acontecendo no final de setembro, 6, 7 de setembro, por isso ela está na condição de aguardando revogação. E o que nós vamos falar hoje é exatamente a 118, que a partir de 6 de setembro de 2015 passa a ser válido para todas as condições. Passa a ser válido para a certificação, a manutenção e a recertificação. Bom, eu não preciso dizer que descobri isso por acaso, graças ao tempo que o governo está nos dando para ficar em casa, trabalhando, procurando o que fazer, descobri a 118. E quando eu descobri a 118, eu verifiquei que essa mudança não foi tão simples quanto foi da 457 para 361, praticamente não mudava nada. A 118 tem mudanças significativas e que não se consegue fazê-la
no estalar de dedos, né? O tempo de implementação disso, se quiser fazer bem feito, é grande. E a minha maior surpresa, quando eu consultei os OCPs, que são os organismos de certificação de produto, estava tudo bem. Aí eu pergunto para os OCPs, escuta, você avisou os seus clientes, certo? De que houve... Não, isso está no RAC. Não. Aí eu liguei para o Inmetro, o Inmetro falou, não, aqui, mas eu não tenho que avisar ninguém, está no RAC. E mais ainda, eu fiz uma reunião com os OCPs. Aí, né, fiquei realmente assustado. Liguei para o Galvão, onde que eu consigo, né? Ele, muito elegantemente, para não me dar a lista direta, ele falou, vai no site do Inmetro, lá no site. Aí peguei todas as empresas que têm, não só no seu setor, não, de todos. E para minha surpresa, poucos se manifestaram a preocupação. Daí, desliga aí a câmera, não precisa desligar não. O fato é o seguinte, a impressão que dá é que ninguém está nem aí. Se eu não estou conseguindo sobreviver, o que eu vou fazer com os requisitos? Por isso que eu não quis que meu filho assistisse esse site aqui, porque senão ele ia falar, pai, você é louco, falar uma coisa dessa, né? Mas é verdade, gente. Só que tem uma coisa, a partir de 7 de setembro, qualquer auditor de qualquer organismo de certificação pode chegar na sua casa e perguntar para você, como é que você faz a análise de dados? Aí você vai, análise de dados, o que é isso? Né? Não, você tem que partir dos indicadores de desempenho de processo, mas o que é isso? Não, mas está no RAC, tá certo? E olha, análise de dados, indicador de processo não se faz de uma hora para outra. Daí a minha preocupação, o Raul, que não é bobo nem nada, Branquini, vamos falar isso com o maior número de gente possível, estamos falando com quem está nos assistindo e vamos em frente, tá bom? Então é isso. Estou pedindo aí ajuda para a gente começar a apresentar essa sequência. Vamos lá, então. O que aconteceu, então? Né? O que acontecia? Né? Até antes de 2010, os requisitos estavam dentro das portarias, dos RACs, e a maior parte, no caso aqui dos EPIs, a maior parte das certificações era assegurada, né? A exigência era mais o CA. Parece que quem foi primeiro foram os capacetes. Né? Então, antes de 2010, tudo bem. Quando aparece o primeiro RGCP, o 457 em 2010, o 361 em 2011, o impacto já deixa de ser na avaliação do produto, através de insights, e passa a ter um pequeno, uma sensível melhoria no tempo entre um ensaio e outro ensaio. Então, houve uma melhora no que diz respeito a assegurar a manutenção dos requisitos ou das características, dos parâmetros de qualidade na produção de qualquer produto, em particular os produtos dos EPIs. Então, aparecem alguns requisitos aqui. Eu sei que ninguém é obrigado a saber essa sopa de letrinhas, até agora eu sei, a partir de setembro deste ano vai mudar de novo. Graças a Deus a ISO 9001 está sendo revisada, eu espero que com isso fique no mercado para os consultores. Certo? Mas independente disso, 423, controle de documento, controle de registro, comunicação com o cliente, 741, aquisição, 743, inspeção e recebimento, 751, controle de processo, planejamento da produção, 753, identificação e rastreabilidade, 755, armazena preservação, 76, calibração, 821, satisfação do cliente, está aqui por causa do tratamento de reclamação do cliente, 83, não conformidade, 852, 853, ação corretiva e ação preventiva. Pronto. É isso que as empresas hoje são obrigadas a ter. Tá certo? O que vai acontecer é que com a 118 vai aumentar razoavelmente o número de letrinhas e requisitos. Eu separei aqui porque a RGCP ela tem uma característica interessante. Até então, a certificação, a portaria entendia o seguinte: se a empresa já tem um certificado ISO 9001, como eu sei que alguns dos senhores têm, eu vi ali pela listagem, né?
bastava que você apresentasse porque veja bem, quem avalia o produto é um OCP, Organização de Certificação de Produto, e quem avalia o sistema é um OCS, Organização de Certificação de Sistemas, todos credenciados, acreditados pelo Inmetro. Quem já tem um sistema de gestão da qualidade certificado pode ou podia, até antes desse RGCP, simplesmente apresentar esse certificado para o OCP, bastando que ele não tivesse nenhuma não conformidade nos requisitos exigidos pelo OCP. Pronto, eu sabia que ia acontecer isso. Requisitos exigidos pelo OCP, tá certo? Pelo RGCP, e a partir daí, se não tivesse nenhuma não conformidade, o OCP aceitaria a certificação, contanto que no escopo de certificação do sistema estivesse claro, né, a produção daquele produto que precisa ser certificado. Muito bem, era assim que era, ou assim que é, ou assim que vai ser até o próximo mês de setembro. A partir da 118, né, mesmo as empresas já certificadas vão ter que submeter ao OCP, numa auditoria do OCP, os requisitos que aqui estão em vermelho. Então, fornecedores com SGQ certificados têm que atender, têm que mostrar, né, o que está em vermelho. E os que não têm o certificado têm que mostrar todos. Então, vamos imaginar que eu não sou certificado, a quantidade de itens que apareceu aqui é muito grande, tá certo? E é isso aqui que nós vamos tratar em particular. Tudo bem aqui? Só mais uma volta, só um minutinho. Só mais uma observação. Então, aqui no primeiro momento a gente estava numa fase de avaliação de produtos, mais diretamente do produto. Aqui já teve um impacto um pouquinho maior no controle da produção. Esses requisitos aqui não tem nada de estratégico, nada de gerencial. Esses requisitos aqui são operacionais, tá certo? Tudo que é 7 é realização de produto, tudo que é 8 é um pouco de medição, né? E o 4 é a administração do sistema. Então, isso daí era assim que era. A partir da 118, você está com pressa. A partir da 118, o que vai acontecer é que nós vamos entrar com requisitos da cláusula 5, que são requisitos de gestão, requisitos da cláusula 6, que são requisitos de recursos, e nós ampliamos os requisitos da cláusula 8, que são requisitos de medição, monitoramento e análise. Tá bom? Ok, vamos em frente, agora sim. Bom, isso aqui não mudou em nada, tem avaliação inicial, emissão de certificado, depois de uma auditoria, avaliação de manutenção. Eu só mantive isso para saber que na sistemática de avaliação não mudou nada. Vamos seguir em frente. Muito bem. Para quem não conhece, eu acredito que todos aqui já têm produtos certificados, mas para quem não conhece, a norma ISO 9001 especifica requisitos de um sistema de gestão da qualidade para uma organização que precisa demonstrar sua capacidade para fornecer de forma coerente produtos que atendam os requisitos do cliente, né? Requisitos regulamentares aplicáveis. É aqui que a ISO 9001 tem um braço para ajudar, né, as empresas a demonstrar o atendimento aos requisitos regulamentares, no caso, as portarias do Inmetro, as exigências da Anvisa, são esses tais requisitos regulamentares. Também serve para organizações que pretendem aumentar a satisfação do cliente, né? E serve para os processos de melhoria contínua e a garantia de novo, né? Serve para demonstrar capacidade em fornecer e a garantia de estar conforme a esses requisitos regulamentares. Foram essas duas coisas em vermelho que autorizaram, que motivaram o Inmetro a usar uma norma de gestão da qualidade para tratar de segurança. Veja,
A norma é de gestão da qualidade. O Inmetro não criou uma norma para a segurança de produtos. O que ele fez foi identificar alguns requisitos nos 2 primeiros RGCPs e ampliar esses requisitos agora para garantir a continuidade da conformidade. Muito bem. Olha, se eu estiver falando grego, por favor, se bem que parece que está difícil de ouvir o que eles estão falando, coitado, mas enfim, vocês me interrompam e aí a gente volta e fala o que for preciso. Continuando então. Isso daqui, eu não consigo falar em sistema de gestão da qualidade sem lembrar desses 8 princípios. Para ser rápido, olha, a base de toda a ISO 9001, tá certo? São esses 8 princípios. Então, o primeiro princípio é o foco no cliente. Quer dizer, se você quiser justificar o porquê que eu tenho que ter um sistema de gestão da qualidade, por que esse sistema de gestão da qualidade vai ser útil para a implementação do atendimento aos requisitos, se você tiver que dar uma resposta de porquê, seja para aquele seu colaborador que é meio reticente, o seu diretor que não entendeu ainda, né? Procure basear-se nesses 8 princípios. Esses 8 princípios estão na ISO 9000, versão 2005, que vai ser revisada também agora. Então, o primeiro princípio é foco no cliente. A organização deve estar olhando para o cliente. O segundo princípio é o princípio da liderança. O líder é que tem que tocar, fazer a banda funcionar. É o técnico de futebol, é o mestre da escola de samba, tá certo? É ele que vai fazer as coisas funcionarem. Ele fazendo, pode andar o primeiro. Então, o líder olhando para o cliente, tá certo? Pode dar um cliquezinho. Ele vai identificar os seus princípios, suas metas, seus objetivos. Até então, a portaria não dava bola para esticar aqui. E aí eu confesso, eu não sei como é que vocês conseguiram fazer. Quer dizer, se eu não envolvo o líder, como é que eu vou fazer acontecer? Tá certo? Se eu não envolvo o líder, como é que eu vou fazer ele atender a coleta de lixo seletiva, SABESP, CETESB, né? Só se tiver uma multa. Ou se ele for impedido de fornecer. O impedimento de fornecer que fazia o líder acordar. Mas também ele deu ok, faça. E ficava fora. Então este requisito aqui, este princípio, até então não estava no jogo. Agora ele entrou. Nós vamos ver como. O outro princípio é o princípio do envolvimento de pessoas. Pessoas competentes, tá certo? E comprometidas fazem com que a organização caminhe. Nós não tínhamos nenhum requisito das portarias que envolvesse gerenciamento de pessoas, competência de pessoas. Então a pessoa tinha esse conjunto de regras que o RGCP mandava, que a certificação do produto mandava, a gente fazia por fazer. Quando isso passou a fazer parte natural do dia a dia da empresa, graças a Deus, mas a maioria das vezes não fazia parte natural. Então a gente tem sempre problema com o controle de documentos, com o controle de registros, né? As pessoas não gostam de registrar, não sei o quê, né? Porque elas não tinham nenhum comprometimento com isso. O quarto princípio é o princípio da abordagem de processo. A organização funciona como uma série de processos, é um sistema onde os processos se interrelacionam. Nós não tínhamos praticamente nada dentro dos RGCPs, ou dos requisitos de qualidade para a certificação do produto, voltado para cá. No quinto princípio, benefícios mútuos na relação com os fornecedores, aqui tinha, lógico, nós temos que identificar o fornecedor, se possível qualificá-lo, caracterizar muito bem o que a gente está comprando, principalmente quando estou tratando de itens críticos, aqueles que impactam diretamente na qualidade do produto, ou o serviço que eu compro que impacta na qualidade do produto e na segurança do produto que eu estou produzindo. Então, aqui nós tínhamos. Uma abordagem sistêmica para a gestão diz o seguinte: olha, depois que você definiu os seus processos, agora você vai ter que coletar os dados resultantes desse processo e analisá-los. Porque alguns processos eu consigo medir, tinha que fazer 150 por hora, 140 ou 180, mas tem outros processos que não são tão fáceis, não são tão facilmente mensurados. Então eu tenho que radiografar o processo, avaliar quais são os dados que saem, verificar os dados importantes para transformar em indicadores
E o indicador de desempenho é o grande mapa de tesouro. E isso não estava nas portarias anteriores e agora aparece nos itens 8.2.3 e 8.4. E é esse aqui o ponto mais difícil. Não é difícil de fazer, é difícil porque leva tempo. Você tem que identificar o processo, verificar os dados que saem do processo, tratar esses dados, transformar em indicador de desempenho, definir metas e, o mais importante, avaliar esses dados e onde a meta não foi atingida ou a tendência ficou negativa, agora eu vou ter que tratar como uma ação corretiva. Então, 8.2.3 e 8.4 são os novos requisitos, análise de dados. Gente, ninguém gosta de ter dados analisados, exceto quando há uma reeleição, e aí não tem jeito, certo? A gente vai produzindo. Tá. Quanto custou, se foi inadequado ou não, a gente vai produzindo. Agora, será que nós estamos sendo eficientes e eficazes? O que eu devo fazer no processo para melhorar? Então, aqui eu tenho tomada de decisão baseada em fatos, que é o 7º princípio, e o 8º princípio, o princípio da melhoria contínua, que obviamente vai satisfazer o cliente. Então, se eu clicar mais uma vez aí, daqui eu vou para cá e daqui eu vou para lá. Né? Eu ainda colocaria mais 2 princípios meus. Né? Eu colocaria um novo princípio aqui, que seria o princípio das lições aprendidas. Não adianta nada você melhorar se você não consolida essa lição, essa melhoria, seja em procedimentos e tal. E o 10º princípio, que é o princípio que tem que nos empurrar para frente. Porque, gente, nós temos que continuar andando aí, não é para parar não, certo? Principalmente os jovens aí têm que saber que isso também vai passar. Então, inovação seria o 10º princípio. Desculpe estar falando um pouco de maneira muito próxima, né? Mas o fato é que a gente acredita muito nisso e é por isso que às vezes as coisas vêm até um pouco mais do que o necessário. Ok, então esses são os princípios que fundamentam todo e qualquer sistema de gestão da qualidade. Onde é que eu encontro isso? Na ISO 9000, versão 2005. Tá certo? Muito bem, continuamos então. Isso aí é só comentar. A ISO 9000 tem o seguinte esquema, que até para vocês, para quem cuidava só dos requisitos aplicados à portaria, não dava muita bola. Agora vamos ter que olhar isso como um todo. A ISO 9000 entende o seguinte: toda a organização está inserida no mercado. E desse mercado eu tenho clientes que compram e clientes que recebem. Então, por favor, os clientes que compram têm os seus requisitos. É papel da alta direção ir ao cliente, ao mercado, por favor, pode continuar, e identificar o que esse mercado quer. Quando eu digo mercado, não é só requisito do cliente, é requisito legal, é requisito regulamentar. O cliente não quer CA, o cliente não quer ser selo do Inmetro, o cliente quer um produto de qualidade, um produto seguro. Agora, quem define que tem que ter CA, selo do Inmetro, é o regulamento, é uma lei. Certo? Então, está aqui. E quando a alta direção identifica os requisitos do cliente, ele volta para casa e fala: meu Deus, eu preciso de recursos. Que recursos são esses? Eu preciso de recursos humanos, de infraestrutura e ambiente de trabalho. Uma vez obtidos esses recursos, agora eu vou transformar os requisitos do cliente, por favor, em dados de entrada para o processo fundamental, para o coração do meu negócio, que é a realização do produto. É aqui que a produção está. Aqui está vendas, engenharia, compras, produção e entrega. Estão aqui esses. Quando eu tenho isso, no meio do processo de realização do produto, por favor, eu tenho ações de medição, de controle, de inspeção de recebimento, inspeção durante o processo de inspeção final, que retroalimentam a realização do produto e permitem que na saída eu tenha um produto que vai satisfazer, satisfazer ou não a esse cliente. Esse cliente pode continuar. Esse cliente satisfeito vai retroalimentar e eu vou ter condições de análise e melhoria que vai fechar com a alta direção.
Se isso acontecer, por favor, acontecer uma vez só, é por acaso. Mas se isso acontecer sempre, eu tenho um sistema, pode continuar, um sistema de gestão da qualidade, que vai me levar, evidentemente, à melhoria contínua. Muito bem. Então, gente, o que é a ISO 9001 completa? É um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 famílias de regras. São 23 regras agrupadas em 5 famílias, e essas regras tratam o quê? Da administração do próprio sistema, controle de documentos, controle de registros, tratam da responsabilidade da direção, comprometimento da direção, política, definição de responsabilidades, foco no cliente, análise crítica pela direção, tratam da gestão de recursos, recursos humanos, infraestrutura e ambiente de trabalho, tratam da realização do produto, vendas, engenharia, compras, produção e entrega, e tratam das condições de medição, análise e melhoria. Avaliação da satisfação do cliente, avaliação do próprio sistema de gestão através da auditoria, avaliação dos processos, avaliação dos produtos, as não conformidades, as análises, as ações corretivas e ações preventivas. Então, esses são os 23 requisitos da norma, né, dos quais o Inmetro foi pensando aqueles que ele entendia serem adequados para duas coisas: para garantir um produto um produto seguro e de qualidade, e para garantir uma certa continuidade entre duas medições. Por quê? Eu sei que isso não acontece aqui, acontece muito lá em Portugal, né? Onde, se eu tenho em janeiro de 2010, eu tenho um produto com esse nível de qualidade e fazia uma certificação pelo Sistema 4 ou só pelo CA, e eu vou fazer a outra certificação em janeiro de 2011, nada garante que eu vou conseguir manter o mesmo nível de qualidade, né? Haveria, em algum lugar distante, que a gente não sabe aonde, a possibilidade de alguém com má intenção, que a gente não sabe quem é, certo? Mas poderia haver de alguém fazer assim, ó. Ou seja, o nível de qualidade cair durante o período entre duas avaliações. Isso não acontece aqui, não acontece em lugar nenhum, né? Mas poderia haver. Para que isso não aconteça, o Inmetro falou o seguinte: ó, vamos implementar alguns requisitos, né, do sistema de gestão da qualidade, pelo menos para garantir a manutenção. E agora, o que o Inmetro fez, falou: olha, agora esse requisito está bom, só que nós queremos um pouquinho mais. Então agora nós vamos aumentar esse requisito. Então, isso aqui é a portaria anterior, isso aqui é a 118, isso aqui eu já nem me lembro mais, é 142. 142 e 361. Certo? É 142, né? Primeiro? É 457. 457. 457? 457, perdão. Muito bem. Então, essas duas até efetivamente março de 2015, e a 18 a partir de março de 2015. Tudo bem, estou falando grego, tá? Tem lógica isso tudo. Certamente não é novidade nada nenhuma para ninguém, mas se tiver dúvida, por favor, fique à vontade. Ok, vamos continuar então. Eu não vou repetir todos, eu só queria dizer para vocês que o que está em preto... Branquinho, nós vamos ter acesso depois à apresentação? Você está me pedindo, você está inquirindo? Solicitando. Solicitando, então vai. Mas se você tivesse pedido e inquirido, eu também disponibilizaria. Não tem problema nenhum. Eu parto do seguinte princípio: se nós somos de 20 pessoas aqui, quem está tendo o prazer demais de aprender sou eu. Porque o pequeno esforço que eu faço para poder explicar, aumenta o meu conhecimento. Então, ensinar, ministrar, disseminar conhecimento não é nada altruísmo, é egoísmo, né? Porque de graça vocês estão me ensinando a entender melhor as coisas que eu devia saber. Então, o que nós fizemos lá no passado? Nós, eu digo, por acaso, a nossa empresa.
Quando nós tínhamos aqueles únicos requisitos firmes, né, nós dissemos o seguinte: olha, gente, eu sei que a portaria não fala em manual da qualidade, mas ó, não custa nada. Vamos preparar um manual da qualidade. Né? Eu sei que a portaria não fala em política da qualidade, mas fala em política de segurança. Então vamos preparar uma política de qualidade e segurança do produto. Eu sei que ela não fala em análise crítica pela direção, mas vamos preparar. Então alguns clientes fizeram isso, mesmo que não era requisito de auditoria. Outros disseram, não, vamos no mínimo minimum. Tem que respeitar, mínimo minimum. Só que quem deu esses passos hoje está um pouquinho mais tranquilo, porque sem querer, exceto esses dois aqui, outros requisitos que a gente sugeriu entrou. Por exemplo, apareceu agora esses itens voltados para análise crítica pela direção, que nós vamos falar daqui a pouquinho o que é, na sequência. Então, o que é requerido hoje está em vermelho, tá? Pode seguir. A gente já falava em recursos humanos, agora a portaria está pedindo 2 itens voltados para recursos, que é competência de pessoas e infraestrutura, que não eram requeridos na sequência. Nós já falávamos em comunicação com o cliente e nós falávamos em projeto de desenvolvimento. Né? Mas deixa eu passar primeiro. O que está de novo é o que está em vermelho aqui, com mais ênfase, né? E por que eu colocava projeto de desenvolvimento? Porque, gente, a nossa preocupação é criar um produto seguro. O produto seguro depende de matérias-primas. A minha produção não é verticalidade, eu compro plástico, eu compro a lona, eu compro material filtrante, tá certo? Então, na hora de projetar o produto, é que eu vou ter que definir o que eu quero. É na hora de projetar o produto que eu tenho que olhar a regra de segurança do produto. Não é na hora de fabricar. Na hora de fabricar, Inês é morta, já está pronta. É com aquilo mesmo que eu vou fazer. Ninguém vai mudar a matéria-prima que está ali. Vamos com essa mesmo. Tá certo? Então, para garantir um capacete de segurança, que tem que ter uma determinada resistência, etc, 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 é no projeto que eu tenho que levar em consideração. Então, muito modestamente, eu insistia para a empresa, olha, implemente controle de projeto e desenvolvimento. Todos os meus clientes na área de brinquedos têm uma área de projeto. Vocês podem imaginar o que é o projeto de uma boneca? Né? Mas é no projeto da boneca que ele vai considerar se a peça é pequena, se a criança engole, qual é a matéria-prima que tem, se é contaminante ou não contaminante. É no projeto do capacete que você vai definir qual é a matéria-prima que precisa. É no projeto do capacete que você vai definir qual é o processo produtivo que vai ser utilizado. Tá certo? Então, apesar de continuar não requerido, eu continuo sugerindo. Coloque. Dá trabalho daqui? Dá trabalho. É um dos itens mais difíceis. Talvez por isso o Inmetro não tenha colocado, apesar da lógica. Continuando, o que apareceu de mais novo foi na cláusula 8, né? Eu não tinha nada referente à satisfação do cliente, eu não tinha nenhuma obrigação de fazer auditoria interna e eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou me submeter a uma auditoria externa se não fizer a interna? Quem é que recebe uma visita importante e não limpa a casa, pelo menos a sala? Tá certo que tem muita gente que limpa uma pedra também, né? Mas, considerando que não é neste país que isso acontece, né? Eu recomendo, já recomendava a auditoria interna, que agora passou a ser requisito. Medição e monitoramento de processos. Isso aqui é o ponto, para mim, o mais importante. Medição e monitoramento de produto, é novo, mas eu já sugeriria. Controle de não conformidade e ação corretiva, já é antigo. E análise de dados, que diz respeito a essas 3 coisas aqui. Eu tenho que analisar dados referentes aos processos, eu tenho que analisar dados referentes aos fornecedores e tenho que analisar dados referentes à satisfação do cliente. Ou seja, independente da reunião de análise crítica pela direção, eu tenho que ter uma outra análise de dados, recomendavelmente que seja mensal, para que eu possa acertar os meus processos ao longo. Não vou esperar 6 meses, eu não vou esperar uma auditoria para tomar uma decisão. Ninguém olha para o painel de bordo do seu carro uma vez por semana. Nós olhamos
sistematicamente toda vez que entra no carro. É por isso que são raras as vezes que a gente fica sem combustível. Agora, por que mesmo olhando a gente passa e recebe uma multa? Porque a regra muda muito rapidamente, tá certo ou não? Né? Mas para quando a regra não muda, quando aquele ponteiro está no meio, está na ponta, essa regra é fixa, eu não fico sem gasolina. Agora, se a maledeta da rua muda a cada minuto, né? Imaginar 50 por hora e tal, diz que até o Rubinho ganha corrida lá, então, coitado. Ou então é para carrinho de bebê, também é bom. Mas, se não mudar a regra, né? A gente, então vamos manter processos conhecidos e vamos monitorar, analisar esses dados de uma maneira consistente, de preferência uma vez por ano. Vamos em frente? Então, a ISO 9001 tem 50 itens, 23 requisitos e 5 cláusulas. Hoje, o RGCP 118/2015 requer 24 itens de 11 requisitos das 5 cláusulas. Então, o que significa isso? Significa que, piano, o Inmetro está chegando lá. Certo? Agora, eu posso dizer para vocês, eu tenho como operar um sistema, operar uma produção com qualidade e atribuo aos responsáveis a gestão dessa operação. Porque até então, com certeza, a maioria dos senhores, exceto os aqui que são donos, é que cuidavam do tal sistema. Certo? Agora, nós vamos ter alta direção, participando das reuniões de análise crítica, suando para tomar decisões. A gente espera que, né? Eu observo que eu procuro ser sempre otimista, né? Sempre imaginando que aqui é o melhor do mundo. É o melhor do mundo, a gente está vivo. Né? Depois dos 60, quando a gente acorda, olha do lado, a mulher está lá. Gente, não importa se é, para mim ainda não importa se é verão, inverno, outono, né? Primavera, né? Até os 15 só valia o verão. Então vamos que vamos. Então já está valendo. Ok, continuando aqui. Essa figura vocês já conhecem. Agora nós vamos começar a olhar os requisitos específicos. Só que em função do horário, eu não vou falar daqueles requisitos que já estavam dentro. Vocês estão aí. Se vocês quiserem, na minha apresentação, eu deixo todos. Certo? Mas eu só vou falar dos adicionais. Tá bom? Então, nós vamos falar dos requisitos adicionais e vai aparecer lampadinha com algumas dicas. Certo? Eu acho que isso é o que vale. Eu espero ter algum valor. Então, na cláusula 4, não teve nenhum adicional. Ou seja, continuamos com o controle de documentos, controle de registro, do jeito como é feito. Certo? Continuando. Apesar de na cláusula 4 não ter nenhum adicional, eu continuo recomendando a elaboração de uma nova qualidade para os requisitos aplicados. Certo? Mas não é por tarifa. Na cláusula 5, que não tinha requisito da família 5, agora tem. Vamos lá. Só para lembrar, o 5.1 é foco no cliente. O método não falou nada. O 5.2 o 5.1 é comprometimento. O 5.2 é foco no cliente. O 5.3 é política da qualidade. O método não pediu, mas eu recomendo, gente, escreva a sua política da qualidade. Insira na sua política da qualidade a sua preocupação com segurança e você mata o requisito adicional lá de reclamação de cliente, um documento só, um documento formal, bonito e tal, onde a gente tem que rezar, o presidente tem que assinar, já é uma demonstração de comprometimento. O 5.3 é político, o 5.4 é análise crítica, o 5.4 é atribuição de responsabilidades, e olha, tem uma responsabilidade lá do representante da direção, no 5.4, eu acho que valia a pena a gente manter, né? Não é requisito, não precisa ter um representante. Mas, meu Deus do céu, tendo já é difícil de manter, imagina se a coisa estivesse totalmente solta. Ou seja, tem que ter um marmitão. Provavelmente estão na frente de alguns deles aqui. Né? Mas tem que ter alguém que segura a barra, além da diretoria. O 5.6 é, então, a análise crítica pela direção. O que é essa análise crítica pela direção? Nada mais é do que a oportunidade
a responsabilidade da direção em, periodicamente, a cada 3, 4 ou 6 meses, isto não está definido, a periodicidade pode ser anual, bianual, mas também se for bianual, é melhor não fazer, né? A cada 2 anos, né? O ideal seria que fosse a cada 4 meses. 3 meses seria ótimo. Fazer uma reunião de análise crítica pela direção. Só que, gente, essa reunião tem que ser uma reunião produtiva. Não é para ser aquelas que a gente participa, sabe aquelas? Não aqui, lá, quando a gente vai em outros países, aí participa de reunião que não tem começo, não tem fim, todo mundo fala, o assunto muda, não sei o quê. Não, gente, esta reunião é a reunião que o RD, que não é ruim demais, o RD é o representante da direção, ele prepara, é a cada 4 meses. Então ele vai preparar, ele vai coletar dados de entrada para essa reunião, ele vai agendar com o tempo, ele vai arrumar o ambiente, ele vai botar o cafezinho, ele vai fazer direitinho e vai distribuir informações antes da reunião. E nunca acontece isso na minha empresa, mas vai acontecer agora. Você vai dizer do que vai tratar. Você vai já entrar na reunião com quase que com a ata pronta. Por quê? Porque só precisa da decisão, responsabilidade e prazo. É só isso que você quer. Tá certo? Então você tem que preparar essa reunião. Essa reunião tem que ser preparada pelo representante da direção ou pelo dono do processo, pelo dono do sistema. Então a alta direção deve analisar o sistema de gestão da qualidade, isso está na norma, isso está no requisito, a intervalos planejados para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Esta análise crítica deve incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no sistema de gestão. Ah, vou colocar mais um produto que agora passou a ter requisito, eu tenho que introduzir, olha, esse novo produto vai ter um impacto no nosso sistema de gestão da qualidade. Vai ter um impacto. Então, o que nós vamos fazer para minimizar esse impacto, para absorver esse novo produto, essa nova certificação desse novo produto? Fala-nos. Quando você fala da alta direção, você está falando de nível do gerente de fábrica ou você está falando de direção? Eu estou falando da alta direção. De O dono, o diretor, né? E o gerente de fábrica. Quando eu falar em análise de dados, eu estou falando até o gerente de fábrica. Certo? E aí você vai ter que ter o aval de um diretor, uma resposta da diretoria? Eu não vou ter que ter o aval, vou ter que ter a participação dele. Por isso eu recomendo que ele assine a política da qualidade. Porque ele tem que participar. Ou pelo menos o superintendente, se for uma multinacional, o topo, né? A gestão de topo, a alta direção. Gente, é 2, 3 horas a cada 4 meses. Posso usar uma reunião de diretoria para fazer a minha? Pode. Tá certo? Só que você vai preparar, tão bem preparado, que você vai dar um banho. Tem gente que fala assim, termina a primeira reunião de análise crítica, bem feito, o diretor fala assim, eu quero todas as reuniões desse jeito, com pauta, com ata, com definição de responsabilidade, com tempo definido e principalmente com dados para serem analisados durante a reunião. Porque não adianta você trazer um assunto para a reunião sem dados, sem informações para serem tratados. Mas, gente, isso é óbvio, mas em alguns países isso não acontece. Né? A gente vai para a reunião como se fosse mais uma. Não é mais uma. Esta é a reunião de análise crítica pela direção. É o momento onde a alta direção vai analisar criticamente o seu sistema. Aí, intervalos planejados significa o tempo que você definiu, mas é planejado. Para assegurar a contínua pertinência, adequação e eficácia do sistema. Inclui a avaliação de oportunidades de melhoria e necessidades de mudança no sistema. Incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade. Deve ser mantidos registros das análises críticas. Ou seja, a análise crítica tem que gerar, de preferência, uma pauta e, principalmente, uma ata. Ata com assunto, definição, responsabilidade e prazo. Não cumprir o prazo vira uma ação corretiva. Entendeu ou não? Muito bem. Esse é o 561 generalidade.
Só que a norma é um pouquinho prescritiva nesse momento. Ela diz o seguinte: olha, eu quero definir quais são os dados de entrada da reunião. Toda reunião vai ter que tratar dos seguintes assuntos, 562. Entradas para a reunião de análise crítica. Nesta reunião nós vamos ter que tratar obrigatoriamente, ou seja, na pauta, eu vou ter que ter resultados de auditorias internas e externas, retroalimentação do cliente, desempenho do processo e conformidade do produto, ou seja, meus indicadores de desempenho têm que ser reapresentados aqui. Eles já foram apresentados lá no 8.4, que nós vamos ver depois, na análise de dados que é mensal, e reapresentados para a diretoria. Situação das ações preventivas e corretivas. Eu tenho um mapa de controle de ação corretiva e preventiva, eu tenho que mostrar, doutor, nós temos 5 ações corretivas abertas, tá certo? Das quais 2 nem a causa foi definida. É o presidente que vai pegar a orelha do maledete e escuta, o que está? Senta aqui no meu colinho, conta por que você não fez isso ainda. Porque a responsabilidade é dele. Por isso, minha filha, não adianta o gerente de fábrica, a menos que ele seja o dono. Precisa do dono. E se você for esperta, você mostra a pauta para ele antes. Entra com a carta marcada. Para ganhar, porque senão é difícil. Isso eu falo para você, eu falo também. Não, eu já aprendi, eu tenho 66 anos, as palavras já saem, a minha boca já ficou mole, sabe? Sai muito fácil as coisas aqui. Que deve e que não deve. Bom. Acompanhamento das ações oriundas de análises anteriores, ou seja, aquela pendência da reunião passada tem que voltar aqui, não é para ficar esquecido. Ela ficou registrada em ata, foi aberta uma ação corretiva, tá certo? Não foi resolvido, eu vou trazer para essa reunião. Mudanças que possam afetar o sistema e recomendações para melhoria. Isso são dados de entrada. Só que não basta a pauta. O que o auditor quer ver não é o auditor. Esquece. Essa figura positiva que é o auditor. Esquece. Não, ela é positiva na medida que ela nos incentiva. Ela tem costa larga, certo? Mas não é para ele que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para qual é o benefício que eu tenho com o sistema de gestão. Então, eu tenho um 563, por favor, as saídas. Então, quando eu, auditor, ou quando eu, dono do meu sistema, vejo uma ata da reunião, eu quero ver melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade de seus processos, melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente e necessidade de recurso. Porque 90% dos assuntos tratados numa reunião de análise crítica, cedo ou tarde vão precisar de recursos, grana. Por isso é que ele tem que falar. Não adianta, com todo respeito, colocar qualquer Zé Banana lá, que ele ele vai realmente precisa de dinheiro. Né? Ou, agora, mesmo que o dono seja também não tem dinheiro, ele vai dizer também não tenho dinheiro. Então nós vamos ter que achar um caminho, né, que possa ter ou não ter dinheiro com atender a regra. Tá certo? Muito bem, esse é o 5.6. Alguma dúvida até aí? Eu escreveria no meu manual da qualidade, que não é requisito, no item 5.6. A alta direção se reúne a cada 4 meses com o objetivo de entra com as entradas. O resultado dessa reunião é uma ata de reunião que entra com as saídas. Tá certo? Outra coisa importante, pelo amor de Deus, faça um planejamento do sistema. Ao longo do ano, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer 3 reuniões de análise crítica, 1 ou 2 auditorias internas, 4 ou 6 reuniões de análise de dados. Coloque isso ao longo do tempo. Meados de ano, fim de ano, lança esses dados. Programa isso. Porque se programando a gente já não cumpre, imagine sem programar. A gente só vai lembrar disso na véspera da auditoria do certificador. E aí dá um trabalho enorme para ficar procurando datas retroativas para a gente dizer que fez aquilo que não fez.
Ah, eu fiz a reunião no dia tal, poxa, era feriado, interessante, né? Então, eu tinha um consultor que dizia, leve sempre uma agenda, agora é fácil, no telefone, que tenha pelo menos o ano passado, para você não copiar a data errada, né? Use pelo menos 3, 4 canetas, que agora já não é mais na caneta, agora use inclinação, itálico, sem itálico, dá impressão. Se for impresso, use um papel já meio gasto, né? Cuidado com os números de telefone, porque às vezes a gente pega uma ata de reunião feita em 2014, quando eram 8 dígitos, né? E agora são 9, e aí você fala, puxa, em 2014 você já sabia que ia ter um 9 aqui na frente? Significa o quê? Que ele fez isso ontem à noite. Aí o cara vem e fala assim, mas esse auditor tem um dedo de lepra, ele acha as coisas. Não, é você que não prestou atenção ao maquiar o resultado. Então não maquie nada, faça direito de uma vez, pô. Dá menos trabalho. E a tua cara fica mais limpa. Mas isso não acontece aqui, só lá em Portugal. Vamos em frente. Eu filmando Portugal lá. Meus caras. Os portugueses vão começar a mandar e-mail aqui. Não, lá ele fala, puxa, você está vendo o que acontece no Brasil. Senhores, acontece. Alguns casos, pequenos casos. Muito bem. Dicas. Quando aparecer esse bonequinho aqui, não está na norma, mas é uma dica. As dicas eu vou levar sempre em 3 condições. O que é análise crítica? É a demonstração do efetivo comprometimento da alta direção para com o sistema de gestão e a segurança do produto. É um modo de demonstrar comprometimento. Outra coisa importante, todos os assuntos que não cabem dentro de nada dentro do sistema de gestão da qualidade, você joga na análise crítica. Porque aí vira regra, aí vira lei, entendeu? Por quê? Porque é o dono que está decidindo. Como implementar? Com antecedência, planeje, agende com os diretores e gerentes, prepare uma pauta com os dados de entrada, colete todas as informações necessárias. Conduza a reunião com determinação, sem desvios da pauta. Apresente e solicite dados e posicionamentos com prazos e responsabilidades. Como registrar? Registre em ata, divulgue sem demora os resultados da reunião, trate os temas como ações corretivas ou preventivas e acompanhe a solução dentro dos prazos. Ou seja, você não vai carregar macaquinho nenhum. O RD esperto é aquele que prepara a reunião, prepara a pauta, vai fazer a ata, mas o nome dele não vai aparecer em nenhuma responsabilidade. Entendeu? Porque se tudo ficar para você fazer, não precisa fazer reunião. Tá certo? Porque o que você precisa fazer, você já faz, gente. Na reunião a gente tem que levar aquilo que está engasgado. Certo? O que você já fez e fez, daí você fala, fizemos, né? Para não ficar deselegante, fizemos isso, fizemos aquilo e tal. Foi você que fez. Não tem importância. Muito bem. Então, a dica de tudo que eu estou falando, o que mais vai interessar para vocês é esses quadrinhos amarelos, tá certo ou não? Segundo meu filho, vou perder algumas consultorias, mas não tem importância. Vamos para o 6. Cláusula 6. Cláusula 6 fala em recursos humanos, competência, treinamento e conscientização. Primeiro eu preciso abrir um parênteses aqui rápido, né? Todo mundo sabe, mas não me custa lembrar que competência é chato. É conhecimento, habilidade e aptidão. Muito bem. Então isso aqui é chato. Isso aqui é competência. A pessoa competente é aquela que tem conhecimento. Ou seja, ele sabe fazer. É aquela que tem habilidade. Ele tem feito. E é aquela que tem aptidão. Ele gosta de fazer. Se eu tivesse uma empresa grande contratando muita gente, eu começaria a contratar as pessoas por aqui. Porque a pessoa que gosta de fazer, rapidamente aprende, e adquire a experiência, se caracteriza rapidamente.
Felizmente, a gente não usa isso. A gente vai lá pelo diploma de Harvard, de GV, etc, etc. E às vezes, não é sempre, às vezes, quebra a cara. Porque, na realidade, apesar dele ter um diploma de Harvard como administrador, o que ele gostaria mesmo de ser padeiro. Ué, qual é o problema? Né? O dono desses restaurantes aqui, um deles é administrador, com formação não sei aonde. Né? Pergunta a ele, para o Roberto Mantini, se ele quer mudar de profissão. O negócio dele é ser dono de restaurante. Excelente, ganha uma grana, fechou a rua. Está aí. Então, competência é chave. A norma diz o seguinte: a organização deve determinar as competências necessárias para o pessoal que executa